bem-vindo ao Prevesto EA. Eu sou o professor Jefferson Oliveira, sou do sexo masculino, tenho 57 anos, sou preto, tenho cabelos pretos e olhos pretos e estatura alta. Estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de televisão e utilizarei uma tela interativa para anotações. Na aula de hoje, nós veremos um assunto importante que todo ano cai no vestibular da UEA, que é análise combinatória. Vamos nessa? Primeiro assunto importante que você tem que saber é o princípio multiplicativo. Resolve muitos problemas de análise combinatória. O que é o princípio multiplicativo? O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída de Y possibilidades, então existe X vezes Y possibilidades nesse evento, ok? Exemplo 1. Em um restaurante é oferecido o famoso prato feito. Todos os pratos possuem arroz e o cliente pode escolher uma combinação entre 3 possibilidades: bovina, de frango, vegetariana, e 2 tipos de feijão, caldo ou tropeiro, e 2 tipos de bebida, suco ou refrigerante. De quantas maneiras distintas o cliente pode fazer o pedido? Pois bem, ele vai aplicar o princípio multiplicativo, ó. Se o tipo de carne eu tenho 3 possibilidades, eu vou fazer 3 vezes. Tipo de feijão, tenho 2 possibilidades. Tenho 2 tipos de bebida, 2. Então, 3 vezes 2 vezes 2 dá 12 possibilidades dele fazer o pedido. Vamos ver as possibilidades? Observe, ó. Nós temos 2 tipos de feijão, caldo e tropeiro, 3 tipos de carne, né? Vegetariana, frango e carne, e temos 2 tipos, suco e refrigerante. Então você observa aí todas as possibilidades. Ele pode pedir caldo vegetariana e suco, ou caldo vegetariana e refrigerante. No total nós temos 12 possibilidades. Isso se chama árvore das possibilidades. Só que não precisa você fazer isso toda hora. Você aplica o princípio multiplicativo 3 vezes 2 vezes 2, que dá exatamente 12. Continuando, em análises combinatórias, nós temos arranjo, combinação e permutação. Olha só, arranjo. Quando é que eu tenho um arranjo? Eu tenho um conjunto de M elementos e quero formar grupos com P elementos, com P menor ou igual a M, em que a ordem dos elementos é relevante. Então aqui se lê o seguinte: M fatorial sobre M menos P fatorial. Exemplo de arranjo, olha só. Escolher 2 alunos de uma turma de 10 para serem presidente e vice-presidente. Quando eu escolho 2 alunos, a ordem importa, porque um pode ser presidente e o outro vice, ou a gente pode trocar as funções. Então, para resolver esse problema, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu preciso escolher 2 alunos. Então, o primeiro aluno escolhido, eu tenho 10 possibilidades. E o segundo aluno escolhido, eu tenho 9 possibilidades, porque um já foi escolhido. Então, aplicando o princípio fundamental da contagem, 10 vezes 9 igual a 90, tá? Eu poderia também aplicar a fórmula do arranjo, mas nesse caso não precisa, tá bom? Vamos nessa? Combinação. Tenho um conjunto de M elementos e quero formar grupos com P elementos, com P menor ou igual a M, onde a ordem agora não é relevante. E aí a gente utiliza esta situação, esta fórmula, combinação de M tomados P, M fatorial, sobre M menos P fatorial vezes P fatorial, ok? Então, vamos lá. Escolher 2 alunos de uma turma de 10 para participarem de uma viagem. Eu quero escolher 2 alunos. Então, a ordem não é importante, tá? Porque eu só quero escolher 2 alunos. Então, eu posso escolher João e Maria, ou Maria e João. Então, eu vou ficar como? Combinação de 10 tomados 2, vai ser 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, aqui eu vou ficar com 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial, e o fatorial de 2 é 2. Simplifica
8 fatorial com 8 fatorial, 90 sobre 2, eu vou ter 45 modos de escolher os dois alunos. Ok? Vamos nessa. Questão número 1, o EA CIS 1 2024, questão recente. Um encontro de professores irresponsáveis ocorrerá em 6 salas de aulas que ficam lado a lado. 6 professores foram convocados para esse encontro, 6 professores, sendo que cada professor ficará em uma única sala e não ficarão professores na mesma sala. Ana, que é a professora de matemática, não quer ficar na primeira sala. Ana não quer ficar na primeira sala. E Carlos, que é professor de física, quer ficar na última sala. O número de maneiras distintas de distribuir os 6 professores pelas 6 salas, satisfazendo os pedidos de Ana e Carlos, é: alternativa A, 48, alternativa B, 96, alternativa C, 120, alternativa D, 144 e alternativa E, 150. Queridos alunos, vamos ouvir o da situação 1? Olha só, Ana não quer ficar na primeira sala, beleza? E Carlos quer ficar na última sala. Ou seja, se observar, Ana tem 4 possibilidades de escolha. Nós temos aí 6 professores. Então ele quer um número de maneiras distintas de distribuir esses 6 professores. Ok? Carlos quer ficar na última sala. E Ana não quer ficar na primeira sala. Vamos lá. Então, pessoal, resolvendo a questão, olha só, eu tenho 6 professores. Ana não quer ficar na primeira sala e Carlos quer ficar na última sala. Então, vamos à resolução. Olha só, eu tenho 6 professores, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, Carlos quer ficar na primeira sala, eu tenho uma possibilidade. Só restaram 5 professores para serem alocados. Como Ana não quer ficar na primeira sala, aqui eu só tenho 4 possibilidades. Agora, para escolher o número de possibilidades na segunda sala, 2 já foram escolhidos aqui, então só resta 4 possibilidades. Depois, 3 professores já foram alocados na sala, só resta 3 possibilidades. Depois nós temos 2 possibilidades para a quarta sala e uma possibilidade para a última sala. Então o número de possibilidades de distribuir os professores é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que dá exatamente 4 vezes 4, 16, 32, 96. Ou seja, a alternativa é a letra B. Vamos agora para a questão de número 2. Essa questão é da OEA CIS 3 2024. Uma fila será formada por 6 atletas que representam 6 clubes diferentes. E o atleta que ficar na primeira posição da fila carregará a bandeira nacional. A cor do uniforme de 2 desses clubes é predominantemente branca. E por isso, se um desses 2 estiver na primeira fila, o outro não pode ficar na 6ª posição. Nessas condições, o número de maneiras diferentes de formar essa fila é: alternativa A, 192, alternativa B, 288, alternativa C, 480, alternativa D, 600 e alternativa E, 672. Olha só, aqui é a situação, pessoal. Não pode acontecer isso, ó. 2 atletas têm uniforme predominantemente branco, então eles não podem estar simultaneamente nas posições 1 e 6. Então ele quer o número de possibilidades. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos encontrar o número total de permutações, ou seja, permutando todo mundo. O número total de permutação é P de 6, que é 6 fatorial, que dá 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 620. Aí eu vou permutar todo mundo. Agora, não pode o seguinte, não pode estar um de branco aqui, B1, e o outro de branco aqui, B2. Ou então, o de branco aqui, B2, e o de branco aqui, B1. Então, vamos calcular o número de permutações como se eles estivessem nas posições 1 e 6. Então, a gente vai fazer o seguinte, o número de permutações estando B1 e B2 nas posições 1 e 6, ou vice-versa, vai ser 2 vezes a permutação de 4, que é 2 vezes 4
fatorial, que vai ser 2 vezes 24, que dá 48. Então, o resultado vai ser o seguinte, 620, que é o número total de permutações, menos 48, que é quem tem uniforme branco, tiver na posição 1 e 6 ou vice-versa. Então, isso aqui vai dar exatamente 672. E a alternativa é a letra E. Ok, pessoal? Letra E. Temos uma pergunta da aplicadíssima aluna Manu, do Preveste EA. Vamos lá, Manu. Professor, permutação é um tipo de arranjo? Sim, Manu, a permutação é um tipo de arranjo. Na permutação nós temos M elementos e queremos formar grupos com M elementos aonde a ordem importa. Ok? Questão número 3, o EA Macro 2024. Questão recente. Um estudante quer colocar 6 livros em uma prateleira, mas só há espaço para 4 deles. Sabendo que esse estudante não tem preferência pelos livros que ficarão na prateleira, o número de maneiras distintas dele escolher os 4 livros que serão colocados nela é: alternativa A, 18, alternativa B, 21, alternativa C, 15 e alternativa D, 24 e alternativa E, 30. Observa, pessoal, que a ordem não importa. Ok? Não tem preferência pelo livro que ficarão na prateleira. Então, nós temos aí um arranjo, ó, de 6 tomados 4, a ordem do livro não importa. Aí nós ficaremos com 6 sobre 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Aí nós ficamos com 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial, que é 5. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Simplificou. 30 sobre 2, nós temos 15 maneiras. Resposta é a alternativa C. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vimos assunto importantíssimo, arranjo, permutação e combinação, assunto muito importante para o vestibular da UEA. Ok? Desse modo, baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste UEA em todas as redes sociais. E até a próxima! Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!